Olá, eu sou Cristina Scharbel, terapeuta integrativa. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo, nós iremos fazer o quinto e sexto passo da terceira semana da meditação do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Como vocês estão? Fizeram as atividades e as meditações? Eu fiz e vou contar para você como eu me senti. Mas antes, se inscreva no canal, já deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e se inscreva, me siga lá no Instagram, eu sou Cristina Scharbel, terapeuta. Compartilhe esse vídeo para quem precisa deixar o passado, as velhas crenças sobre si mesmo. Vamos iniciar então o quinto passo dessa meditação. Bom, vou compartilhar com vocês como que foi a minha experiência com a meditação da semana passada, que a gente traz a emoção, o sentimento, o pensamento. Vocês que estão aqui me seguindo, né, e vocês já viram algumas meditações, eu tenho ainda uma dificuldade de me apresentar perante vocês aqui, gravando vídeo, fazendo lives, eu tenho uma certa dificuldade. Então eu me auto-saboto o tempo todo. Então é uma sensação que você traz, o seu corpo fisiologicamente se apresenta com medo, anseio, o coração bate, eu suei frio, eu fiquei nervosa, me deu uma crise de ansiedade tremenda. Então eu tive essas sensações fisiológicas com a meditação. Então eu espero que vocês coloquem aqui nos comentários como vocês se sentiram também perante as meditações. Nessa etapa, você observa seu antigo eu. Recorda quem não quer mais ser. Aqui você está completamente consciente mediante observação da inconsciência. Então, essa consciência ela é específica, ou dos pensamentos e ações habituais que constituem aquele estado de mente e corpo que você nomeou na segunda etapa, que foi o reconhecer. A seguir, você se recordará mediante lembrança de todos os aspectos do antigo eu que não mais deseja ser. Você vai se familiarizar com você sendo a antiga personalidade, com os exatos pensamentos aos quais não quer mais dar poder. Porque nós damos poder aos nossos pensamentos. Quando nós pensamos, nós damos poder a esse pensamento e o nosso corpo age perante esses pensamentos, é o sentir. Então, você não vai mais dar poder a esses pensamentos de modo a jamais ser o antigo eu. Isso libertará você do passado. O que você ensaia mentalmente e o que você demonstra fisicamente é quem você é em nível neurológico. E o eu neurológico é constituído na combinação de seus pensamentos e ações momento a momento. Vamos começar então essa etapa. A quinta etapa é observar. Fique consciente de seus estados mentais habituais. Na segunda etapa, você já observou a emoção que você dirige, que dirige o seu corpo. Agora, quero que fique tão familiarizado com esse pensamento e ações específicos derivados das antigas sensações que consiga dar-se conta deles enquanto vive a sua vida. Com a repetição da prática, é possível ficar tão ciente dos antigos padrões que você jamais permite que eles frutifiquem em você. O resultado final é que você permanece à frente do antigo eu, de modo que tem controle sobre ele. Você começa a notar o início do sentimento
que normalmente dirige seus pensamentos e hábitos inconscientes e fica tão familiarizado com isso que o mais leve indício agora é trazido à sua atenção. Então, quando você começa a sentir, você vai começar a focar nesses sentimentos. É um leve indício, você já começa a trazer a atenção sobre ele. Por exemplo, se você está superando a dependência de alguma substância com açúcar ou tabaco, quanto mais é capaz de perceber quando começam as dores e pontadas do vício químico do corpo, mais cedo será capaz de lutar contra elas. Então, qualquer pessoa sabe quando começa o desejo feroz, quando vem aquela vontade. Você começa a notar impulsos, a instigação e às vezes gritos altos que soam como: apenas faça, ceda, vá, só dessa vez. Então, ao alcançar em frente, tá? E acima, continuamente, com o tempo, você consegue notar quando os anseios aparecem e fica mais bem equipado para lidar com eles. O mesmo é válido para a mudança pessoal. Isso não é somente para seus sentimentos em relação a vícios tóxicos, toxicidade, em todas as áreas da sua vida. Só que a substância não é algo que exista fora de você. Na verdade, é você. E seus sentimentos e pensamentos, na verdade, são parte de você. No entanto, seu objetivo real é ficar tão ciente de seu estado mental autolimitante que jamais deixe que um pensamento ou comportamento passar despercebido. Então você não vai mais deixar com que a sua mente esteja no GPS automático ou esteja automaticamente trabalhando. Quase tudo o que demonstramos começa com um pensamento. Mas só porque você tem um pensamento, isso não significa necessariamente que ele seja verdadeiro. A maioria dos pensamentos são apenas velhos circuitos em seu cérebro que se conectaram por sua vontade repetitiva. Por conseguinte, você deve se perguntar. Então, anote as perguntas aí agora para você responder no decorrer dessa semana ou antes, amanhã mesmo, antes de você fazer as meditações. Esse pensamento é verdadeiro ou é simplesmente o que penso e acredito enquanto me sinto desse jeito? E se eu agir por esse impulso, isso levará ao mesmo resultado em minha vida? Então, anote essas perguntas e responda com calma, tá? No papel e deixe anotado. A verdade é que são ecos do seu passado conectados a fortes sentimentos que ativam velhos circuitos em seu cérebro e fazer você reagir de modo previsível. Então, como são já programas, dados que ativam os circuitos no seu cérebro, você age previsivelmente. Isso já são ciclos repetitivos. Quais são os pensamentos autolimitantes que você pensa quando sente a emoção identificada na segunda etapa? Vou deixar aqui então alguns exemplos, tá? Jamais conseguirei um novo emprego. Ninguém jamais me ouve. Ele sempre me deixa com raiva, ele ou ela. Todo mundo me usa. Quero dar isso por encerrado. Hoje é um dia ruim para mim. Então por que me dar o trabalho de tentar mudá-lo? Minha vida é desse jeito, por culpa dela. Aqui entra a teoria do Homer, lá atrás, no outro vídeo que eu trouxe. O Homer, ele fala que a culpa é minha, mas eu coloco ela em quem eu quiser.
E não é só dela, dele também, tá, gente? Realmente não sou tão inteligente. Sinceramente, não consigo mudar. Talvez fosse melhor começar em outro momento. Autossabotagem aqui. Não estou afim. Minha vida é inútil. Detesto minha situação com alguma questão ou uma pessoa. Nunca farei diferença. Não consigo. Quando você afirma que você não consegue, não é que você não consegue, você não quer. O não, a afirmação de eu não consigo porque nós temos um poder ilimitado. Nós conseguimos tudo que queremos, tudo que fazemos. Só que quando você afirma antes de fazer que não consegue, não é que você não consegue, você realmente não quer. Fulano não gosta de mim. Tenho de trabalhar mais duro que a maioria das pessoas. É a minha genética. Sou igual à minha mãe. Então aqui são um dos pensamentos habituais que vocês trazem, tá? Então, assim como os pensamentos habituais, as ações habituais também constituem seus estados mentais indesejáveis únicos. Você é influenciado a se comportar de formas memorizadas pela própria emoção que condicionou seu corpo a ser a sua mente. Isso é o que você é quando está inconsciente. Você começa com boas intenções. Então, de repente, você se dá conta que está sentado no sofá, comendo batata frita, com um refrigerante, contorno na outra mão e com um cigarro na outra. E horas antes você havia declarado que ficaria em forma. E iria parar com todos os comportamentos autodestrutivos. Então, a maioria das ações inconscientes é executada para reforçar emocionalmente a personalidade de satisfazer um vício, para causar mais da mesma sensação. Um exemplo, uma pessoa que se sente culpada no dia a dia, ela tem de executar certas ações para satisfazer seu destino emocional. Muito provavelmente vão se complicar na vida para sentir mais culpa. Então, ela, através dos pensamentos e sentimentos, elas vão atrair isso, mais situações para se sentir culpada. Muitas ações inconscientes combinam com quem somos emocionalmente e nos satisfazemos nesse aspecto. Muitas pessoas exibem certos hábitos a fim de fazer desaparecer temporariamente o sentimento que memorizam. Elas buscam gratificação instantânea em algo externo para se libertar mentalmente e da dor e do vazio. Um exemplo, uma pessoa. Eu tô com dor, eu tô com vazio, eu tô com angústia, preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou comprar roupa. Então, quando ela vai comprar roupa, ela está buscando algo externo para suprir aquela dor momentânea. Vai suprir? Sim, por algum momento. Mas quanto mais ela sente, ela faz essa ação inconsciente, mais ela vai atrair disso. Cada vez mais, sempre é um ciclo repetitivo. Ela até satisfaz momentaneamente, mas aquilo não vai nutrir eternamente. Então isso dá uma vez, ela vai lá, se satisfaz emocionalmente e depois ela sente vazio de novo, dor, angústia, vai lá, compra de novo. Então isso é um ciclo repetitivo. É um vício, porque isso libera toxina no corpo. Então os seus vícios criam os seus hábitos como nada externo consegue resolver permanentemente o seu vazio, você invariavelmente terá de fazer mais dessa mesma atividade outra vez. Então, horas depois, após a excitação ou a vibração diminuir, você terá de retornar à mesma tendência viciante mais uma vez, mas por mais tempo,
Ah, Cristina, como é que a pessoa vai comprar roupa por mais tempo? Ela compra mais, ela aumenta a quantidade. Então, quando desmemoriza a emoção negativa de sua personalidade, você elimina o comportamento destrutivo inconsciente. Então, agora eu convido você a pensar sobre a emoção indesejada que você identificou. Como que você age habitualmente quando se sente desse modo? Eu vou trazer aqui exemplos de ações de comportamentos limitantes para você identificar, tá? Ficar de mau humor, sentir pena de si mesmo por estar sozinho, comer para aliviar a depressão, ligar para alguém para reclamar de como se sente, puxar briga com alguém que você ama, beber demais e fazer um papelão, comprar e gastar mais do que tem, procrastinar, fofocar ou espalhar boatos, mentir sobre si mesmo, ter um ataque de mau gênio, tratar os colegas de trabalho com desrespeito, flertar com outras pessoas apesar de ser casado, vangloriar-se, berrar com todo mundo, apostar demais, dirigir agressivamente, tentar ser o centro das atenções, dormir tarde todos os dias, falar demais sobre o passado. Então, se você tiver dificuldade de encontrar as respostas, você pode olhar para dentro de si, pelos olhos de outras pessoas. Ou você pode se colocar uma imagem que você está sentado numa cadeira de cinema e a tela à sua frente e você se vê daquela maneira. Então, se for em relação a outras pessoas, como que elas diriam que você age? Como que você se vê agindo? Tá? Outro passo, recordar. Relembra os aspectos do antigo eu que você não quer mais ser agora. Você vai revisar e memorizar a sua lista. Essa é uma parte essencial da meditação. O objetivo é se familiarizar com a forma como você pensa e age quando essa emoção específica o incita. É para você fazer lembrando de como não quer mais ser e de como você estava se fazendo tão infeliz. O infeliz aqui eu trouxe só um sentimento dessa situação que você quer deixar no passado. Essa etapa vai ajudar você a ficar ciente de como se comporta inconscientemente e o que diz para si mesmo enquanto está pensando e sentindo e pensando, de modo que você tenha mais controle consciente nas horas de vigília. Executar essa etapa é um trabalho em andamento, por isso que é semanal, por isso que é como se fosse um protocolo, primeira semana, segunda, terceira e quarta. Em outras palavras, se você senta todos os dias durante uma semana para focar nisso, provavelmente descobre que continua a modificar e redefinir e refinar a sua lista. E isso é bom. Aqui você acessa o sistema operacional dos programas na mente subconsciente e lança a luz neles para a sua revisão. Dessa forma que você fica familiarizado com essas cognições que as inibe de disparar. Aqui é o que você está começando a aprender a controlar, a identificar, Você vai podar as conexões sinápticas que constituem o antigo eu. E se toda conexão neurológica formada constitui uma memória, então você está de fato desmantelando a memória do antigo eu.
Ao longo da próxima semana, continue a revisar a lista para saber ainda melhor quem você não quer mais ser. Se conseguir memorizar todos esses aspectos do antigo eu, você vai separar ainda mais sua consciência do antigo eu. Quando seus pensamentos e reações automáticas habituais forem completamente familiares, nunca passarão despercebidos ou não reconhecidos. E você será capaz de antecipá-los antes de serem iniciados. É aí que você vai estar livre desses sentimentos. Nessa etapa, lembre-se, seu objetivo é a consciência. Agora você já sabe, tá? Como fazer. Vamos então para o sexto passo, o redirecionar. Aqui é que você vai aprender como fazer, como redirecionar os seus sentimentos, pensamentos. Quando você usa essa ferramenta, você evita comportar-se de forma inconsciente. Você para de ativar os seus antigos programas e muda biologicamente, cessando disparos e as conexões de células nervosas. De modo semelhante, você deixa de sinalizar os mesmos genes das mesmas maneiras. Se você lutou com a ideia de entregar o controle na etapa anterior, essa etapa vai lhe permitir retomar as rédeas a fim de quebrar o hábito de ser você mesmo, de modo mais consciente e judicioso. E quando você se torna mestre na arte de redirecionar, você constrói uma base sólida sobre a qual criar seu novo eu melhorado. Vamos praticar o jogo da mudança durante as meditações dessa semana. Então considere algumas das situações que você listou no passo anterior, e ao imaginar ou se observar em sua mente, diga para você mesmo em voz alta: mude. É simples assim. Você vai dando uma voz de comando para o seu cérebro mudar o seu pensamento. É uma quebra de estado. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma situação em que você está pensando e sentindo de modo inconsciente. Diga mude. Fique ciente de um cenário. Exemplo, uma pessoa, uma coisa em que você poderia facilmente cair em um antigo padrão de comportamento. Diga mude. Imagine-se em um evento em sua vida em que haja uma boa razão para ficar aquém, ou seja, do lado de cá do seu ideal. Diga mude. Então, aqui é como se você estivesse se vendo na tela de cinema. Você está do lado de cá, você está como o espectador. Você tem que se tornar o protagonista da sua história, tá? Depois de recordar e permanecer consciente ao longo do dia, conforme aprendeu no espaço anterior, agora você pode utilizar uma ferramenta para mudar no momento exato. Então, sempre que você se pegar pensando um pensamento limitante ou se engajando em um comportamento limitante na vida real, apenas diga mude em voz alta. Ao passar do tempo, sua própria voz se tornará a voz de sua cabeça e mais alta de todas. Quer dizer, a sua mente irá dizer mude automaticamente. Ela vai quebrar isso aí, automático. Ela se tornará a voz de redirecionamento que você programou em seu sistema nervoso. Ao interromper repetidamente o antigo programa, seus esforços começarão a enfraquecer. Uau! Né? Hoje eu estava falando sobre isso aqui, gravar isso aqui. Se eu tenho que estar sempre dizendo mude, quando eu me sinto com dificuldade de me comunicar, de me expressar, eu tenho que dizer mude. E isso vai enfraquecendo
Quanto mais eu faço, eu vou me tornando mais forte, tá? Então, os seus esforços vão se enfraquecendo. Ainda mais as conexões entre aquelas redes neurais que compõem a sua personalidade verdadeira, né? Pelo princípio de aprendizado Hebbiano. O que é esse aprendizado Hebbiano? No processo de aprendizagem de algo novo, você ativa um mecanismo básico da plasticidade sináptica através da estimulação repetida e persistente. Então, o nosso cérebro, ele é elástico, ele é plástico, ele é plástico. Então, ele vai como é que eu vou trazer a palavra para vocês aqui? Adaptar a novas afirmações positivas. Se você quiser, realmente, mas isso tem que ser persistente. Um exemplo, quando uma pessoa faz afirmações positivas, vou dar um exemplo aqui no canal, tem a afirmação positiva do eu sou. Ela vai fazer por 2 dias, uma vez por dia. Aí ela vai falar assim, não, mas isso aqui não dá certo. Sim, não vai dar certo. Porque isso é uma estimulação repetida e persistente. Então, quando você afirma eu sou, você vai se tornar aquilo que você declarou repetidas vezes e persistentemente. Então, você soltará os circuitos conectados ao antigo eu durante a sua vida cotidiana. Ao mesmo tempo, não estará mais sinalizado epigeneticamente os mesmos genes dos mesmos modos. Esse é o outro passo para que você fique mais consciente. É desenvolver o controle consciente de você mesmo. E quando você consegue parar uma reação emocional, reflexa a alguma coisa ou pessoa em sua vida, você está escolhendo poupar-se de um retorno ao velho eu que pensa e age daquelas formas limitadas. Pela mesma ideia, se adquire controle consciente dos pensamentos que podem ter início a partir de alguma memória extraviada ou associação conectada a alguma pista ambiental, você se afasta do destino previsível, no qual pensa os mesmos pensamentos e executa as mesmas ações que criam a mesma realidade. Então, aqui nós falamos de um lembrete colocado por você em sua própria mente. É um engrama, ou mais conhecido como uma âncora, na hipnose. À medida que você fica ciente, redireciona seus pensamentos e sentimentos familiares e reconhece seus estados de ser inconscientes. Aí você também não está mais esgotando sua valiosa energia. Quando você vive em estado de sobrevivência, você sinaliza seu corpo em um estado de emergência. Olha os ansiosos aí. Acabando com a homeostase. E o que é a homeostase? É a propriedade de um organismo de permanecer em equilíbrio, independente das alterações que aconteçam no meio externo. Então, mobilizando, e aí você mobiliza muita energia. Essas emoções e pensamentos representam uma baixa frequência de energia que é consumida pelo corpo. Quando você está consciente e muda os pensamentos e emoções, antes que cheguem ao corpo, cada vez que os observa ou redireciona, você conserva energia vital que pode usar para criar uma nova vida. Uma vez que permanecer consciente é crucial para a criação da nova vida. É importante entender como as memórias associativas tornaram difícil você permanecer consciente no passado e como praticar o redirecionamento pode ajudá-lo a se livrar do antigo eu. Suas memórias associativas existem na mente subconsciente, certo? Certo. Elas se formam com o tempo.
quando a exposição repetida a uma condição externa produz uma resposta automática interna no corpo, que então desencadeia um comportamento automático. Quando um ou dois sentidos respondem à mesma pista, o corpo reage sem muito envolvimento da mente consciente. Ele é ativado por um pensamento ou uma memória. Da mesma forma, vivemos conforme numerosas memórias associativas semelhantes em nossas vidas, desencadeadas por muitas identificações conhecidas derivadas de nosso ambiente. Pode ser casa, trabalho, quem é estudante, escola, tá? Por exemplo, se você vê alguém que conhece, a chance é de que responda de modo automático, sem sequer saber disso conscientemente. A visão desse indivíduo cria uma memória associativa com alguma experiência passada, que é conectada a alguma emoção que então ativa um comportamento automático. A química do seu corpo muda no momento em que você pensa sobre tal pessoa na memória passada. Um programa roda a partir do condicionamento repetido que você memorizou sobre aquela pessoa em sua mente subconsciente. Então, você estará respondendo fisiologicamente de forma inconsciente. Seu corpo assume o controle e começa a superar você subconscientemente, com base em alguma memória do passado. Agora, seu corpo predomina no controle com essa meditação. E você está fora do banco do motorista conscientemente, porque o corpo-mente subconsciente está controlando você. Aí você me pergunta, Cristina, quais são as pistas que fazem com que isso ocorra tão rápido? Pode ser toda e qualquer coisa em seu mundo exterior. A fonte é o eu. A fonte é o seu relacionamento com o seu ambiente conhecido. É a sua vida que está conectada a todas as coisas e pessoas que você experimentou em diferentes períodos e locais. Por isso, é tão difícil permanecer consciente no processo de mudança. Se não tivesse feito esse vídeo, vocês iam ter a consciência disso? Não ia, eu não teria. Então você vê uma pessoa, ouve uma música, visita um lugar, lembra de uma experiência, e o seu corpo imediatamente começa a se ligar a partir de uma memória do passado. E seu pensamento associado a como se identificar com alguém ou alguma coisa ativa uma cascata de reações abaixo da mente consciente que fazem você então retornar à mesma personalidade. Você pensa, age e sente de maneiras memorizadas automáticas e previsíveis. Você subconscientemente reidentifica-se com o seu ambiente conhecido do passado, que então o remete ao seu conhecido que vive no passado. E aí que ativa aí o sentimento da ansiedade. Aqui tem muito conectado às pessoas ansiosas aqui. À medida que sua mente passa por uma série de situações nas quais você deixa de ser um antigo eu emocionalmente, sua exposição repetida aos mesmos estímulos mentalmente, com todo o tempo, enfraquece a sua resposta emocional àquela condição. E à medida que você constantemente se expõe aos mesmos motivos da antiga identidade e nota como respondida automaticamente, você fica consciente o bastante de sua vida para se dar conta de não ficar inconsciente. Com o tempo, todas as associações que ligavam o antigo programa não reagirá
fisiologicamente de modo reflexo ao neuroquímico conectado a pessoas ou coisas familiares. Assim, o pensamento sobre uma pessoa que lhe dá raiva ou a interação com o ex-namorado não mexe mais com você, porque você se deteve cuidadosamente várias vezes. Ao interromper o vício na emoção, não pode haver reação automática. Nessa etapa, é a sua percepção consciente que o livra da emoção associada ou do processo de pensamento na vida cotidiana. Na maior parte do tempo, essas reações reflexas passam sem verificação, porque você está ocupado demais sendo o antigo eu. É importante que você racionalize além do barômetro de seus sentimentos para entender que essas emoções de sobrevivência estão afetando suas células de maneiras adversas ao apertar os mesmos botões genéticos e colapsar seu corpo. Isso levanta a questão: esse sentimento, comportamento ou atitude é amável para comigo? Você já se respondeu isso? Como você se sente quando você pensa e sente dessa maneira? Você age dessa maneira? É amável para com você? Uma dica valiosa para vocês após dizer: digam, é simples. É tão simples que vocês não vão nem acreditar de tão simples que é. Quando vocês se pegarem pensando ou sentindo ou se comportando de maneira que você não quer ser mais, apenas diga a palavra em voz alta: mude. Diga isso também após a palavra mude. Isso não é amável para comigo. As recompensas de ser saudável, feliz e livre são muito mais importantes do que ficar empacado no mesmo padrão autodestrutivo. Eu não quero sinalizar emocionalmente os mesmos genes da mesma forma e afetar o meu corpo de modo tão adverso. Nada vale isso. É simples assim. Quando você se pega, a sua mente vai ancorar a palavra mude no seu subconsciente. E automaticamente, conforme você for falando, repetido e consistentemente, isso vai ser a seu cérebro, sua mente subconsciente vai para frente realizar automaticamente. Então, é isso, gente. Amanhã sobe no canal o vídeo da meditação da 3ª semana, que é onde você vai o quê? Relembrar, recordar o que você não quer ser mais. Tá joia? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.